E aí, a você que chegou até aqui, bem-vindo a mais um Vasco em Foco. Vamos falar um pouco desse empate pavoroso, horrível resultado, Vasco 0, Lanús 0 pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Como eu havia informado mais cedo, tanto aqui no YouTube Shorts, tanto no TikTok, tanto no Instagram, o Vasco entrou com a escalação com Léo Jardim no gol, as laterais com Paulo Henrique e Piton, a dupla de zaga com o Lucas Freitas e o João Vitor. O meio-campo veio formado por Hugo Moura, Jair e Coutinho, e o trio de ataque com Ryan, Verratti e o Nuno Moreira. O Vasco precisava demais ganhar esse jogo, pois das 3 partidas restantes, 2 vão ser fora de casa pela Copa Sul-Americana, e o Vasco estava apenas com 4 pontos, empatado com o Lanús, pois na primeira rodada cedeu aquele empate ridículo contra a equipe do Melgar, onde estava ganhando de 3-1 e na reta final tomou 2 gols de cabeça para um cara que tinha 1,69 m. Antes da gente prosseguir aqui, eu peço que você curta, comente, compartilhe, engaje aqui para continuar dando seguimento aqui ao nosso canal. Vamos lá, falando do jogo. O Lanús começou bem melhor. Não que seja um time muito bom, inclusive é um time bem fraco, dava para o Vasco ter ganho tranquilamente. É mais um time que não ficaria nem entre os 10 aqui no Campeonato Brasileiro. Porém, foram eles que começaram pressionando, pelo menos ali nos 20 primeiros minutos de jogo. Veja bem, nos 20 primeiros minutos de jogo, o Lanús jogou muito mais bola que o Vasco. E o Lanús, com toda certeza, pelo menos era a impressão que dava, pelo menos no primeiro tempo em geral, principalmente nos 20 minutos iniciais, 15 minutos, é que o Lanús veio para o São Januário para buscar os 3 pontos. Estava jogando mais, estava parecendo ser um time mais organizado, o time do Vasco totalmente perdido. Como eu sempre falo, parece que a bola estava pegando fogo, né? Eles tiveram mais oportunidades logo ali no início do jogo, após um rebote de uma jogada de escanteio. Teve uma finalização ali na trave do lado esquerdo do Léo Jardim, que aí já começa a arrepiar tudo ali de raiva, de medo, de mais uma partida pavorosa que estava por vir. O Vasco aos poucos, entre os 20 e 25 minutos do primeiro tempo, foi entrando na partida, foi conseguindo chegar mais um pouco. E a gente tem que falar do péssimo primeiro tempo e do péssimo jogo do Nuno Moreira. Foi uma partida muito abaixo do português, onde ele é um bom jogador, né? Dá para ver que pro elenco do Vasco ele é muito acima da média. Porém, hoje, quando a bola chegou, ele acertava uma coisa em outra, mas em geral estava errando passe, errando drible, errando lançamento, errando tudo. Teve 2 finalizações muito fracas, assim, né? Para o jogador do nível dele, dava para ter feito o gol. A primeira ali da trama boa com Ryan e Paulo Henrique. O Paulo Henrique dá um toque muito bom, que era para ser o Coutinho ali naquela bola. Ele vem batendo meio despretensioso, a bola vai para fora. E no final do primeiro tempo ele teve uma finalização que aquela bola, se cai no pé do Coutinho, era muito mais perigoso. Ele bate praticamente no meio do gol. Tava sem perna, sem vontade hoje. Muito ruim o Nuno Moreira. E no primeiro tempo eu só tive, na minha concepção, 2 destaques positivos, que foi o Ryan e o Paulo Henrique. O Ryan parece que estava se soltando mais, arriscando chute, arriscando drible. E o Paulo Henrique, que passa a impressão que tem 25 pulmões, né? Corre o tempo todo, você vê ele em diversas partes do campo. Tô dizendo que fez uma partida espetacular ou que é um craque, não. Até porque chegava lá e errava cada cruzamento besta, tanto com a perna esquerda, tanto com a perna direita. Mas pelo menos estava propondo mais o jogo do que os jogadores que a gente espera. Mas uma partida apagada do Coutinho. O Hugo Moura eu acho que estava sim ajudando defensivamente. O Piton, mais uma partida abaixo, mais um primeiro tempo nota 5 ali, sem produzir riscos lá na frente e ajudando um pouco também atrás. Os zagueiros do Vasco, eles próprios se batem, pois a equipe do Lanús não estava mostrando aquele risco para a equipe do Vasco, né? Em certa parte do primeiro tempo, eles começaram a mostrar que o empate, o resultado de empate, estava muito bom para eles, né? Nos últimos 8 jogos, o Lanús havia empatado 7 e ganhou 1, vinha aí de 15 jogos de invencibilidade. Perdão, 15 jogos não, 8 jogos de invencibilidade nas últimas 15 partidas, apenas uma derrota que foi para o River Plate. Em geral, o Vasco criava pouco, não conseguia levar risco para o goleiro adversário. Repito, a nossa chance mais perigosa foi com o Nuno Moreira, porém fez um primeiro tempo muito abaixo e o Vasco aí foi para o intervalo, mais uma vez decepcionando a sua torcida, mostrando que o Carille está com aviso prévio. É o que está no banner desse vídeo, aviso prévio para o Carille. Com certeza não vai durar muito tempo aí no cargo do Vasco, pois apesar de ter um elenco limitado, ele não consegue extrair nada dos jogadores. O Vasco não tem uma jogada ensaiada, não tem porra nenhuma. Calor do caralho. Na volta para o segundo tempo, eu acho que o time do Vasco teve um colapso e achou que estava ganhando de 7-0 no primeiro tempo, porque voltou jogando pior ainda, errando muito mais coisas, um time sem vontade
E o treinador estava lá, sentado no banco de reservas. É como eu falei, né? Eu acho que teve um colapso. Eu acho que ele estava vendo ali um Barcelona de Guardiola, alguma coisa assim. Porque ele estava sentado, sem expressar nenhuma reação de mudança, nem nada. Bola chegava em Nuno, errava mil. Chegava ali no Ryan, começou a errar mais. O Coutinho sem conseguir produzir, tendo que buscar a bola lá no gol praticamente com o Léo Jardim, voltando muito. E aí não tinha forças, não tinha físico para conseguir atacar. E isso já estava irritando. Imagina os torcedores lá no São Januário deviam estar querendo dar uma garrafada em Carille, porque o nosso famigerado técnico só foi mudar aos 24 minutos do segundo tempo, onde ele tirou o Jair, que fez mais uma partida de merda, para colocar o Paulinho. Era uma substituição já esperada. E ao mesmo tempo, a gente achou, né, que ia sair o Nuno Moreira e muito provavelmente para a entrada do Watson mesmo. Só que ele tirou o Coutinho, cara, aos 24 minutos. Que apesar de estar fazendo uma partida abaixo, mas é um jogador diferenciado, é um jogador que você espera um chute, um passe diferente. E aí ele tira o Coutinho, deixa o Nuno Moreira, que estava fazendo a sua pior partida com a camisa do Vasco, e bota o Adson, que sinceramente ali o Adson ele conseguiu agregar menos do que o Coutinho. O Adson parece que joga com 70 quilos nas costas, que ele já é seco, ainda joga com 70 quilos nas costas, ou seja, ele corre rápido, porém com as pernas pesadas. É uma maluquice que só acontece com um jogador que é do Vasco mesmo. Porém, eu estava começando a ensaiar, né, um roteiro ali de, não, quando é para elogiar, tem que elogiar, pois o Vasco deu uma leve melhorada ali, uns 10, 12 minutos ali de uma pequena melhora, o time conseguiu chegar um pouco mais, o Paulinho teve uma finalização que por muito pouco não foi gol, ou seja, eu estava começando a ver uma pequena melhora com a entrada do Adson, achando que o Vasco ia conseguir vencer, né? Quando o Carille bota o Adson, ele bota o Adson para jogar na ponta direita, o Ryan para jogar na ponta esquerda e o Nuno Moreira para ficar no lugar do Coutinho, né? Então, o Nuno Moreira continua errando, só que agora no meio. O Ryan, ele até tentava assim um pouco mais, porém errando ainda, e o Adson muito pior. O Adson que mais uma partida entra e não é aquele Adson que antes da lesão vinha ajudando o Vasco, né? Ele agora entra e atrapalha. E assim como foi no primeiro tempo, o único destaque positivo, na minha opinião, foi o Paulo Henrique. Mas não fez uma partida de craque, nada demais, entendeu? Para mim foi a partida nota 7 dele, porém para mim foi a nota mais alta do time do Vasco. E o nosso professor Pardal continuava lá, de braços cruzados, achando tudo aquilo bonito, né? Tudo aquilo maravilhoso. O time do Vasco sem vontade, sem raça. E de verdade eu queria trazer aqui um lance, onde não, teve aquele lance que o Vasco quase fazia. Não teve esse lance, só foi falta de vontade. O Vasco pegava a bola, ia, tentava o cruzamento de maluco. Aí vinha o Lanús no contra-ataque. Um time fraco, errava um passe. Aí a bola voltava pro Vasco. E aí ficou nesse gol a gol aí entre os jogadores. Só que para disputar, quem não fazia gol, entendeu? Acho que o objetivo deles era fazer menos pontos. E só aos 36 minutos do segundo tempo, o Carille teve um toque assim, tem que tirar o Nuno. Ele tira o Nuno e bota o Alex. E bota o Alex Teixeira. E mais uma partida, o torcedor do Vasco pensa assim, não, agora o Alex Teixeira vai entrar. Eu já não tenho essa esperança, né? Eu já boto a mão na cabeça, esperando mais um empate, ou um gol de sorte do Verratti cabeceando, ou tomar um gol, né? Porque é a zaga do Vasco de Lucas Freitas e João Vitor, então a gente também sempre fica esperando tomar um gol de maluco, né? E o Alex Teixeira, eu vou falar do Alex Teixeira a mesma coisa até o final do ano, e eu tô falando de novo o que eu já falei em todos os vídeos de jogo do Vasco que ele entrou, que não agrega em nada. Ele só é um cara que dá um pouco mais de velocidade e quando dá, né? Mas é os toques de lado, o toque para trás, sem vontade nenhuma de arriscar. É o que eu já falei, esses caras devem ficar putos quando são chamados para entrar. Porque eles estão no banco ganhando dinheiro, aí quando são chamados para entrar, deve ficar, porra, vou ter que trabalhar, vou ter que tocar na bola, vou ter que suar a camisa, entendeu? Então esses caras nitidamente não estão nem aí, não tem essa porra de amor à camisa, que é da base, não sei o que. O Carille, é o que eu falo, o time do Vasco é muito limitado e muito ruim, porém, Carille tem influência assim, porque além de demorar de substituir, ainda substitui de forma errada, de forma, parece que é proposital, parece que é para irritar a torcida mesmo, né? No auge ali dos seus 40 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco em nenhum momento emitiu uma vaia nem nada. Tava o tempo todo cantando, o tempo todo apoiando, porque na última partida contra o Puerto Cabello que a equipe ganhou e vaiou enquanto a bola tava rolando, foi uma chuva de críticas, né? Do Carille, do Léo Jardim. Hoje não, hoje a torcida não, tranquilo, vamos ver se o problema é esse mesmo.
Então, durante a partida de merda que o time estava fazendo, empatando com um resultado ruim, estava apoiando, sem vaiar, não chamou de burro, nem porra nenhuma disso. E aí o time, como brinde, continuava errando passe, continuava não produzindo nada, era a bola espetada ali pro Piton, cruzamento de maluco, errado, o Verratti tendo que, o Verratti tendo que ir na área, desarmar e sair jogando, o Verratti na linha lateral tentando produzir alguma coisa, onde era pra ele ser o finalizador. Então a gente cobrar que lá na frente, claro, ele é centroavante, o papel dele é fazer gol. Mas o cara vai lá, tem mais de 34 anos, pô, tem que ir lá na zaga pra ainda voltar correndo e os caras errar o cruzamento. Ele tinha que mandar os caras tomar no cu mesmo. Aos 46 minutos, o meu técnico Fábio Carille, ele conseguiu me surpreender negativamente mais uma vez. O Carille, ele é foda, é que ele consegue me surpreender negativamente todo o jogo. A pior partida do Vasco, ela sempre será a próxima. O Carille, ele é um técnico muito constante porque ele é ruim todo o jogo, meu irmão. E aos 46 minutos, ele tirou o Hugo Moura para botar o Cocão, porque eu acho que chegou um momento que ele falou, não, um empate é bom pro Vasco, né? Empatar com o Lanús em casa, de 9 pontos disputados na Sul-Americana, ficar com 5, vai ser ótimo. Então vamos botar mais um volante. Ah, eles vai botar quem? Pô, bota o Garré, bota o Lorde para dar uma correria. Pelo menos passa uma impressão para a torcida de que não, tô botando um atacante aqui, ó. Vamos tentar ganhar o jogo. Aí não, ele tira o Gumura e bota mais um volante, né? E ele bota o Zucarello, ele bota um jovem da base, que tem 17, acho que tem recém-completados aí 18 anos. Ele bota o Zucarello, que é um jovem da base, para resolver em 5 minutos. Aí a justificativa dele, se a torcida cobrar mais uma vez, não, mas eu botei e não resolveu. Pô, quer transferir toda a responsabilidade do jogo para um jovem de 18 anos e ele vai jogar 5 minutos. Pô. Ele tira o Ryan para botar o Zucarello. O Ryan que fez um primeiro tempo bom, no segundo tempo ruim, né? Fez um segundo tempo de Ryan e um primeiro tempo de lampejos bons. O Zucarello ali na sua primeira oportunidade ali de ataque, ele sofreu uma falta, que foi praticamente o último lance do jogo, onde eu implorei para o Piton caprichar, porque é o que eu já falei, tem partidas que o Piton joga nada, e em uma bola ele consegue botar na cabeça do Verratti, porém não foi dessa vez, ele fez mais uma partida ruim, e na oportunidade de caprichar, ele conseguiu dar o pior cruzamento da partida. E no mais, o jogo foi um resultado justíssimo, uma partida de merda, dois times fraquíssimos, o Lanús aqui no Brasileirão não ficaria nem entre os 10, no Campeonato Carioca ficaria em quinto, porque o Bangu e o Volta Redonda são mais times, no Campeonato Baiano acho que ficaria na segunda divisão, e o Vasco conseguiu empatar, né, porque o Vasco consegue ser pior do que todos esses aí que eu falei, ter um técnico pior do que todos esses aí que eu falei. E agora a gente vai ficar nessa ansiedade, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá tendo o outro jogo aí do nosso grupo, que é o Melgar e o Porto Cabejo. O Vasco volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro para torturar o seu torcedor no fim de semana, onde enfrenta a equipe do Cruzeiro no Mineirão. E eu espero de verdade que mesmo o Vasco dando 10, tomando 10, empatando 10-10, que Carille seja demitido, pelo amor de Deus. No mais é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Engaje aqui, curta, comente, compartilhe. Foi mais uma análise aqui negativa, né, de pós-jogo aqui do Vasco da Gama, que mais uma vez consegue nos trazer a sua pior partida. E espero que, voltando aqui, seja uma análise de um resultado bom, de uma vitória, mesmo que isso aí prolongue o contrato do senhor Fábio Carille. Valeu? Te espero aqui na próxima. Até breve.